Olá, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia a você que está aqui nos assistindo agora, quem sabe em, de manhã, à tarde, à noite, o nosso Encontro 7. Hoje estamos aqui, por enquanto, eu e a irmã Rúbia, para esse momento de reflexão da Palavra de Deus, onde a proposta é estudarmos, né, o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Se você não tem esse link, aqui na descrição do vídeo, né, você pode estar baixando o PDF, imprimindo ele e participando dos encontros sets que a gente tem feito aí. Agora, se você é aqui da região de Nova Brasília, do nosso distrito, quiser participar através do Zoom, aí o requisito é que você participe pelo menos de uma vigília que a gente faz, né? Todo mês a gente faz uma vigília. Nossa última vigília foi agora no último domingo. Tivemos ali a presença especial do Espírito Santo, foi uma benção. Queremos que nesse momento, eu e você, venhamos refletir nas coisas mais importantes para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração agora, eu vou pedir para a irmã Rubia fazer essa oração inicial, e aí a gente dá seguimento na conversa, no diálogo do estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por ter acordado no horário para o nosso encontro, que tem sido bênção aqui no nosso distrito. Cuida dos próximos momentos, esteja conosco, nos oriente, nos capacite, nos direcione para cuidar da tua igreja, para cuidar dos irmãos, para evangelizar a nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós tivemos ali, no último encontro, né, se eu não me engano, a presença do irmão Irã, trazendo para nós o capítulo número 2, né? E hoje nós vamos refletir no capítulo número 3. Nessa ocasião, então, nós temos ali o título: Existe solução para os nossos problemas? Qual? Quando a gente pensa nesse título, logo vem à mente que talvez o velho homem pensando, né? Poxa, o que é que eu posso fazer para problema X, para problema Y? Mas a proposta aqui do livro que o pastor Helmut escreveu é levar-nos a eximir de nós mesmos e passarmos a colocar Deus em primeiro lugar. Ele pergunta aqui, inclusive, né, como que a gente pode tornar felizes e fortes? Como nossa vida pode ser cheia do Espírito Santo? E aí, então, nós temos a solução bíblica. 1 João, capítulo 15, verso 4, que diz assim: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito, uma vida de inteira entrega a seu serviço. O desejar de todas as nações. Página 479, parágrafo 2. Então, um ponto crucial, como aqui traz o pastor Helmut, é que nós entreguemos a nossa vida por completo a Deus, incluindo tudo que nós temos, tudo que nós somos, pedindo diariamente a porção dobrada de fé pelo Espírito Santo. E aí, eu não sei se a irmã Rubia chegou a estudar o capítulo 3, irmã. Estudei. Estudou. E aí temos ali uma pergunta, né? Por que a entrega diária a Jesus é necessária? Diante daquilo que você leu, irmão, o que você acha, qual seria uma resposta interessante e adequada diante da visão que você teve ao estudar aí o capítulo 3, da parte da página 46? Respondendo essa pergunta, por que a entrega diária a Jesus é necessária? Quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo, né? E ele disse que a gente buscasse. E para buscar tem que ser todos os dias. Não, se eu buscar o Espírito Santo hoje, amanhã eu preciso buscar de novo. E isso vai nos capacitar, sabe? Nos direcionar para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, sabe? Para seguir as orientações dele. É, E é o Espírito Santo é que vai nos dar força, no caso, né? em outras palavras, né, irmã, é algo diário, né? É algo Diário.
que a gente tem que fazer, né? E é contra a nossa vontade também, né? Engraçado isso. É contra a nossa vontade. Nós, como seres humanos, nós não queremos nos submeter ao poder do Espírito Santo, à ação divina do Espírito Santo, né? Então, é uma luta, né, irmão? É uma luta. Todos nós temos essa luta. Jesus disse ali em Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Bom dia, mãezinha, que Deus te abençoe. Não sei se você está nos ouvindo aí. Não sei se você chegou a estudar o capítulo 3 do livro Passos para o Realmente Pessoal. Não? Você não tem apostila? Não? Ah, vamos tentar arrumar uma apostila para você. Então, essa entrega é necessária, como a irmã Rubia bem colocou, e há uma necessidade de nós negarmos a nós mesmos. E negar-se a si mesmo significa você decidir, uma decisão consciente. Olha, eu sou consciente de que não é eu que tenho que ter o controle da minha vida. Eu quero colocar esse controle nas tuas mãos, Jesus. Controle a vida para mim. Então, essa é uma decisão consciente. E aí, ao você assumir essa posição, Cristo, então, pode começar a trabalhar na minha vida e na sua vida. E é interessante que esse cuidado, ele é necessário. O autor chega até a dizer de que, assim como não podemos adiantar refeições, né, não tem como você e eu queremos comer por hoje, por amanhã, por depois de amanhã. Se você fizer isso, você pode até morrer, né? Também nós não podemos armazenar uma porção diária do Espírito ou, perdão, uma porção futura do Espírito de Deus. O Espírito é na medida certa. É a porção para aquele dia. Não tem como eu e você querer adiantar esse processo, né? Algo que me chamou a atenção, que eu destaquei, foi de que, ali a citação do Espírito de Profecia, né? A vida espiritual é sustentada pelo uso dos meios fornecidos pela providência. Atos dos Apóstolos, página 157. E essa providência vem de nós? Não. Vem de Deus, né? Vem de Deus. Irmã Rúbia, tem algo que você achou interessante e que você queira destacar e trazer à tona aqui para a nossa discussão? Tem, esse livro é muito importante, né? Não só o capítulo, mas o livro todo, né? Então, É verdade. e ele fala ali que não basta ler só uma vez, né? Que a gente leia no mínimo 6 ou 10 vezes, né? E eu tenho feito isso, sabe? E cada vez que a gente lê, eu acho que desperta alguma coisa, sabe? Realmente é um reavivamento, sabe? E eu acho que dá para ter bastante resultado com os passos que é ensinado aqui, né, pastor? É verdade, é verdade. E a ideia é depois a gente ler também o capítulo, o livro 2, né? Permaneça em Jesus, e vamos estudar também o livro 3, que é todos envolvidos. Esqueci o título. Esqueci o título do livro. Mas, enfim, é um outro livro excelente também. Nós vamos estudar todos esses juntos aí, nesses encontros que nós vamos fazer, né? Que intitulamos Encontro 7. Olha só, o capítulo 3 ali destaca na página 48, uma outra citação também que eu achei muito interessante, que o professor dizendo assim, ó, que devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para o amanhã. Deus não provê o auxílio para o amanhã. É algo parecido com, a gente se lembra ali do contexto ali do povo de Israel, né? O maná, né? O maná era para aquele dia. Se você tentasse pegar uma porção maior de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, a não ser na sexta-feira, né, que era uma porção dobrada, por ser o sábado um dia especial, o sábado um dia sagrado, que Deus pedia para eles guardarem, assim como é ainda nos dias de hoje, eles tinham que pegar a porção para aquele dia, senão juntava bicho. Olha só que interessante, né? Deus traz mais lição para nós nesse sentido também. E é interessante que Deus parece que se alegra, que espera que pela manhã nós o busquemos. Olha só, consagre-se a Deus pela manhã.
faça disso a sua primeira atividade. E olha que oração linda aqui que o testemunho de Jesus nos propõe no livro Caminho a Cristo, na página 45. E ore: toma-me, ó Senhor, para ser inteiramente teu. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me para teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os teus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada de acordo com a vida em Cristo. Que linda oração, né? É uma oração de fato de alguém que está procurando ser totalmente dependente de Cristo. Como Jesus disse, né? Nós devemos ser como crianças se quisermos entrar para o reino do céu, dependentes. Maurice Vanden, citando ali em seu livro, deixa eu ver qual estação, Basis of Righteousness by Faith. Se você não descobriu a necessidade da conversão diária, este conhecimento será o ponto da virada em sua vida. Então, é bem provável que muitos de nós ainda não entendemos o que é conversão, porque talvez não estamos priorizando colocar a Deus em primeiro lugar. Como dizia o louvor do Arautos do Rei, né? Se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada. Só passa de ilusão. Se você tiver algum comentário a fazer, é só fazer e fica à vontade, tá, meninas? Ainda bem que não estou sozinho hoje no Encontro 7. Algo que me chama bastante atenção, eu não sei a sua luta hoje, né? Você aí que está nos assistindo agora e vocês que estão aqui comigo ao vivo pelo Zoom, uma das maiores lutas que eu tenho é essa, de me submeter à vontade de Deus. O ser humano, naturalmente, já é orgulhoso. Eu descobri que também eu sou mais orgulhoso do que algumas pessoas. Então, o meu eu não quer se colocar nas mãos de Deus. Então, é uma luta todos os dias para eu me colocar nas mãos de Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Quantas vezes eu já errei na minha vida? Né? Talvez você também tenha assim errado. Às vezes a gente tem a tendência de acordar pela manhã, talvez vocês mulheres, que sabem querer lidar com as coisas do dia a dia, as coisas que tem que ver com o esposo, com o filho, né? Com o cuidado com o pai, com a mãe, as coisas do dia a dia. E aí a gente se esquece de que antes de qualquer coisa tem que ser Deus primeiro. Quantas vezes já eu se preocupando com o distrito, se preocupando com o serviço de Deus, coloquei o serviço acima do Deus do serviço, né? Querendo responder uma mensagem, responder um irmão. Às vezes, a tecnologia ou outras coisas que são talvez até boas, podem tomar o lugar daquele que deve ser o primeiro, que é nosso Deus, e não outras coisas. Então, bem disse Jesus, né, em Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino, o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas devem ser acrescentadas. Tudo que passar disso é idolatria. Tudo que passar disso é pecado. Tudo que passar disso, naquele dia estamos sinalizando de que lado a gente está tomando decisão. E isso é muito sério. Isso deve ser bem sinalizado no nosso coração, na nossa vida, para que a partir de então nós tomemos decisões diárias ao lado de Cristo Jesus. Outra coisa que me chamou a atenção, ele diz ali, ainda o pastor Morris, falecido, permanecer em Jesus através da renovação diária da nossa vida
de nossa entrega é tão importante quanto a nossa primeira experiência de conversão. Isso nos lembra aquela citação lá de Jesus ao falar ali com Nicodemos. Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, aquele que nascer é necessário nascer da água e do Espírito. E esse nascimento da água geralmente ocorre uma vez, né? Alguns outros que acabam tendo que renascer de novo. E quando acontece é porque não nasceram todos os dias do Espírito. Então, essa tem que ser a nossa experiência diária. Tem que ser uma relação diária de ser com Deus que conduz a uma entrega permanente e uma dependência constante dele. E essa vai ser a nossa nota tônica. Nossos encontros vamos sempre estar frisando isso. Dependência de Deus, busca pelo Espírito Santo. E isso tem que entrar na nossa mente. Tem que entrar no meu coração. A tal ponto que isso, de fato, apenas deixe de ser um discurso bonito aqui, quem sabe, nos nossos encontros, e se torne, de verdade, algo prático na nossa vida, de forma diária. De forma diária. Há outras citações interessantes aqui também. Não obteremos a vitória através de número, mas pela completa entrega da vida de Jesus, da vida a Jesus. John Wesley, certa feita, disse de que Deus pode fazer mais com um homem que se entrega 100% a Ele do que com um exército cheio de homens que entregamos apenas 99, que entregam apenas 99% de si, né? Então, fala, minha irmã. Você queria falar alguma coisa? Não? Então, isso é verdade, porque a completa entrega a Cristo vai habilitar o crente a poder trabalhar na sua obra. E às vezes a gente fica preocupado, né? Com a quantidade de pessoas que estão, eu às vezes tenho essa preocupação, com a quantidade de pessoas que estão, de fato, efetivamente, trabalhando na missão de Deus. São tão poucos. Às vezes a gente vai fazer comissão de nomeações, você que talvez já tenha participado de uma, às vezes falta pessoas para servirem, né? Uma só pessoa com um monte de ministério, de cargos ali. E o que que isso significa? Significa que nem todos estão dispostos a serem usados, né? E outros, por sua vez, brigam porque se não tem um cargo, se não tem um ministério, se não foi nomeado para alguma coisa, fica chateado. Outro erro também, ou seja, o foco apenas na aparência de um ministério. Parece que a pessoa precisa se aparecer para conseguir ter uma vida espiritual mais ativa. É necessário ter o cargo XY para tentar fazer alguma coisa para Deus. Também isso é errado. Nós não dependemos de cargos, nem de ministérios nomeados na Igreja Adventista do Sétimo Dia para servir a Deus. Nós o fazemos porque Ele nos chamou como discípulos de Cristo. E Deus vai e pode fazer muito mais com um homem e uma mulher que se entrega 100% a Ele do que todo um exército de um monte de pessoas, de uma igreja, de um local, enfim, que entregam quase 100%, 99, alguma coisa por cento de si mesmas. Porque onde existe 1% do eu, isso pode estragar totalmente o plano de Deus. De tão terrível que é a nossa natureza pecaminosa, né? Mãezinha, quer fazer algum comentário do que foi falado até aqui, as suas impressões? Fique à vontade, viu? Só ligar o microfone. A graça divina amplia-se e multiplica-lhes as faculdades. A toda a perfeição da divina natureza lhes acode em auxílio na obra de salvar almas. Mediante a cooperação com Cristo, são completos nele, e em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. Essa aqui é a citação do livro Desejado às Nações, página 585. Então, veja, só podemos ser ampliados e multiplicados as faculdades se nós contemplarmos a Cristo. E aí, então, mediante essa cooperação do divino com o humano, nós poderemos, então, estar habilitados. Mais uma vez, o trabalho da questão da dependência, né? E foi ali o título. Existe solução para os problemas?
Qual? A solução é dependência, a solução é entrega, é reconhecimento, né? Outra coisa que me chamou a atenção também ali, na página 50, a citação ali de um senhor, né? Johannes Major, não sei como é que pronuncia aqui, mas onde ele diz que nós devemos, em abre aspas, permitam-se ser constantemente e repetidamente renovados pelo Espírito Santo, renovados dia após dia. Nós, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Isso é uma necessidade. Ellen White disse que cada obreiro deve fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Então, posso até interceder por outra pessoa, mas é importante também fazer essa petição, fazer também esse clamor, por mim mesmo, né? Para que o Espírito me possua. Nós podemos estar possuídos de um ou dos dois espíritos, o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás, né? Os espíritos maus. Devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração e enobrecer toda a pessoa. Que lindo, né? Essas aqui são duas situações que eu acabei de ler. Um está em Atos dos Apóstolos, página 27, outro no Recebereis Poder, página 76. Esse, esse livro tem mostrado para nós de que nós não podemos ter confiança em nós mesmos, né? A confiança tem que ser em Cristo. Por mais que às vezes a gente tenha a impressão de que está tudo bem. Não, está tudo bem, tá tudo certo. Talvez você já tenha ouvido aquela frase, né? É uma frase muito comum ao visitar pessoas. Às vezes adventistas, não adventistas, de qualquer outra denominação, que se dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não roubo, eu não mato, pago as minhas contas em dia, sou um bom cidadão. O ser humano tende a achar de que isso é o suficiente para que, diante de Deus, ele esteja bem. Só que isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário. O fato de acharmos que está tudo bem só por talvez sermos boas pessoas, fazermos a nossa parte, pagar nossas contas em dia, sermos bons cidadãos, isso já demonstra de que, infelizmente, estamos vendidos ao pecado, porque nosso coração é mau, nossa natureza é pecaminosa, e precisamos de Cristo para que sejamos salvos. Nossa confiança tem que ser em Deus, em Cristo, e nada mais, nem mais em ninguém. Precisas de um batismo diário do amor, que nos dias dos apóstolos os tornava todos de um mesmo comum acordo. Página 57. É disso que nós precisamos, né? Ai, ai, ai. Quanta coisa preciosa aqui nesse livro, né? O que mais que nós podemos destacar? Irmã Rúbia, você gostaria de trabalhar alguma coisa ali no título da página 52, a importância da devoção pessoal? Tem alguma coisa que te chamou atenção aí dentro desse contexto? Na verdade, eu queria comentar em cima do que o senhor falou agora, né? Diga. Que uma boa pessoa, cuidar da sua própria vida, tal, tá certo, ok, mas isso demonstra o egoísmo da pessoa, né? E porque Deus não quer que a gente faça só as coisas pra gente, ele quer que faça as coisas pro próximo, né? Então, isso não diz realmente que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo além de cuidar da minha vida, da vida da família, é cuidar da vida da igreja, cuidar da vida da comunidade, né? Então, e ali no livro diz também, né, que se Jesus buscava o Espírito Santo diariamente, quanto mais nós, né? Porque ele nos permite fazer isso, né? Cada encontro que a gente tem com ele é uma reconexão com o céu, com a salvação, com a graça que está disposta para nós, literalmente 24 horas por dia. E isso é incomparável, porque é uma oportunidade que a gente jamais teria se não fosse aquilo que ele fez por mim e por você, né?
a salvação diária que Ele nos outorga, graças a Ele. Aqui o livro também vai destacar a questão da importância da devoção pessoal, né? Ao buscarmos aí fazer uma visita para os irmãos, graças a Deus já estamos aí a um pouco mais de 80% dos irmãos visitados em nosso distrito. E a gente tem percebido que muitos têm falhado em buscar a Deus diariamente, de duas formas. Através do culto pessoal. Muitos não fazem mais o culto pessoal, não oram, não leem a Bíblia. Por incrível que pareça, há pessoas que nem sequer, o ideal é estudar, né, a Bíblia. Há pessoas que nem sequer leem a palavra de Deus. Não estudam e dão uma desculpa. Ah, são os meus olhos, é a idade, sei lá, cada um inventa uma conversa, né? Lógico que nós temos muitas realidades onde irmãos, de fato, têm pouco estudo ou pouca leitura e acabam não tendo tanto hábito assim de estudar a palavra de Deus. Mas muitos ainda não entenderam que passar tempo com Jesus, além da oração, é necessário o estudo da Bíblia, porque é o estudo da palavra de Deus que vai nos aproximar de Cristo. Ele mesmo disse, né? Examinar as Escrituras, porque sabeis ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o examinar a palavra de Deus é uma ordem de Jesus. E o texto aqui destaca o seguinte, né? Página 53, quem passa pouco tempo ou nenhum a sós com Deus, ou que lê a palavra e ora superficialmente, receberá apenas esforço proporcional ao tempo que tem dedicado à comunhão. Aí talvez a gente entende por que às vezes a gente se sente tão fraco, porque o tempo que a gente passou com Deus tem sido proporcional ao tempo que a gente devotou com Deus de maneira pequena, de maneira mínima, né? Ali também foi falado a respeito da adoração e em espírito e em verdade. E adorar em espírito significa adorar conscientemente, mas também estar cheio do espírito. Em verdade significa viver uma vida completamente se entregando a Jesus. Jesus disse: Eu sou a verdade e a vida, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua lei é a verdade. Então é necessário nós termos essa consciência e permitirmos ser ousadamente amigos de Cristo. Foi falado também a respeito do batismo do Espírito Santo, e ali destaco as palavras de Moody. Muitos creem que, porque alguma vez foram preenchidos pelo Espírito, estão preenchidos para sempre. Ó amigos, somos vasilhas porosas. É necessário que nos mantenhamos constantemente embaixo da fonte para permanecermos cheios. O que aconteceu no passado não é importante. O crucial é como as coisas estão agora e hoje. Isso falando no contexto do batismo, né, diário do Espírito Santo. O texto também vai destacar ali a respeito dos efeitos do Espírito Santo, na página 56 em diante, onde diz ali, para transformar as pessoas é preciso trabalhar nelas. Esta é a obra do Espírito Santo, transformar os corações das pessoas, o que é possível devido à obra de Jesus. Amém por isso. E aí uma pergunta bastante importante, né? Será que estou cheio do Espírito Santo? E aqui tem algumas coisas que você pode ler, né? Para você parar e pensar, bom, se eu não estou tendo essas características é porque não estou cheio do Espírito Santo. Uma delas tenho tido força vindo do Espírito para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele? Olha só, então, alguém que tem ou que está cheio do Espírito quer levar ou se preocupa em levar Jesus para outras pessoas. Olha só, meu querido amigo, se você não está preocupado em compartilhar Jesus para outras pessoas, isso é um sintoma de que você não está cheio do Espírito Santo. Isso é um importante fator que devemos nos atentar. Aí depois ele conta uma história, né, de conciliação entre pai e filho por conta do Espírito Santo. E aí ele finaliza ali, antes de terminar o capítulo 3, a respeito de Efésios capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo fala que nós devemos deixem encher pelo Espírito Santo. Os cristãos estão sujeitos aos mandamentos de se esforçarem para estar cheios do Espírito Santo.
O chamado é para todos, para que toda igreja, todo mundo, para todos sempre, sem exceção. E aí ele diz que, entretanto, o indivíduo deve criar condições para que o Espírito Santo possa habitar nele. Sem sua vontade ativa, o Espírito Santo não poderá trabalhar. E um cristão não é um recipiente a ser preenchido uma única vez, mas deve ser preenchido constantemente. Deixem-se, de forma consciente e repetida, serem preenchidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo ordena a todos os cristãos que se deixem encher pelo Espírito Santo constantemente. Então, essas são algumas coisas que eu destaquei aqui no estudo do capítulo 3, né? Não deixe de estudar o capítulo 3, o capítulo 1, 2. Semana que vem, nós vamos destacar aí o capítulo 4, que é um capítulo também muitíssimo importante, com o seguinte título: que mudanças podemos esperar? Esse é o título da semana que vem. Eu não me lembro quem é que estará trazendo para nós a mensagem, mas independente de quem trará a mensagem, certamente será uma bênção, devido ao conteúdo que será trazido para a honra e glória de Jesus. Eu quero Amém. finalizar então, né, de reflexão, dando aqui a oportunidade para vocês, se vocês querem comentar alguma coisa. Se não, vamos fazer uma oração breve para nós iniciarmos o nosso momento de intercessão. Tranquilo? Querem comentar alguma coisa? Sim ou não? Só faz assim ou assim para eu saber. Ok. Então, mãezinha Silvana, por gentileza, faz aí uma oração para finalizar esse momento de reflexão, de discussão aqui do capítulo 3, por favor. Obrigada, meu paizinho. Obrigada por essa oportunidade de saber se nós não tivermos Espírito Santo e atuando, o que será de nós, Pai? Não seremos nada, porque sabemos que quando nós temos a palavra, quando nós ouvimos a palavra ou deixamos de buscá-la, o Espírito Santo se retira de nós. A gente entristece o Espírito Santo, porque ele fala aos nossos ouvidos e nós ignoramos. E aí, cada dia mais, o nosso coração se esfria e a verdade é que perdemos a nossa salvação. O que vale viver neste mundo e perder a salvação? Pai, que essas palavras sejam assim palavras de entusiasmo, de refrigério para nossa alma, que sejam palavras assim que venha enobrecer, dar força, vigor, que venha assim cada dia mais ser o alimento do nosso corpo, que sem a palavra, sem a busca, nosso corpo assim fica entristecido, enfraquecido. Essa é a verdade. Mas quando estamos contigo, Pai, tudo é diferente. E também já vem o prazer de você divulgar toda essa verdade, toda essa bênção, toda essa esse presente que nós recebemos de ti a outros que não te conhecem. Pai, ajuda nós a sermos luzes, dá-nos proteção, dá-nos força, Pai. Força, porque o maior inimigo da gente somos nós mesmos, de ignorar, de deixar o eu, a canseira, Pai. Imagina, o, o celular toca e você não quer levantar. O eu quer ficar na cama, mas a gente tem que lutar contra o eu, lutar contra o tempo de egoísmo que a gente tem, porque nós arrumamos tempo para o nosso eu de qualquer forma, mas quando a gente quer buscar em ti, se torna tão difícil. Por que somos dessa maneira, Pai? Tenha piedade e misericórdia de nós. Ajuda nós a entendermos que nós não temos que brincar de ser cristão, mas inteirar totalmente a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito em Ti e receber a verdade de Ti, para poder continuar a nossa jornada até o Senhor vir nos buscar. Perdoa as nossas falhas, continua conosco e ajuda nós, Pai, cada dia mais a entender isso em nosso viver. Obrigada por essa mensagem maravilhosa. Obrigada pela chance de ouvir e ter assim a certeza que o seu Santo Espírito está conosco. Continua conosco, Pai, e ajude muitas pessoas a ouvirem
porque se as pessoas ouvissem, esse grupo de estudo estaria lotado. Mas, infelizmente, Pai, as pessoas não conseguem despertar do sono profundo do perigo que nós estamos vivendo, que é o finalzinho dos tempos, que nós temos que reavivar e não dormir. Obrigado por essa oportunidade. Continua conosco e ajuda nós a ser luzes a outros que não te conhecem. Perdoa as nossas falhas, Paizinho. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém, Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, minhas irmãs, meninas de Jesus, nós agora para o momento de intercessão, né? E aí você já sabe como é que funciona, né? Vocês todas querem interceder também, juntamente comigo? Se sim, levante a mão, só para ver aí. Ok. Minha mãe. A irmã Rubia não quer? Não? Então tá bom. Então faz assim, mãe. Você começa, fala o que está no coração, a gente tem bastante tempo, tem 20 minutinhos. Você pode falar até 10 minutos e o restante que sobrar, eu também intercedo. Eu tenho aqui, já estou com a minha agendinha de oração aqui, para interceder pelo povo. Tá bom? Bora lá. Oremos. Ó Pai Santo Todo-Poderoso, continuando a nossa fé no Senhor, continuando assim depois de ter aquecido a nossa alma e nosso coração com tantas palavras verdadeiras, palavras assim que realmente frutificam a nossa alma. Pai, quão é importante nós intercedermos para os nossos próximos. Essa semana, Paizinho, eu não gosto de ficar perdendo oportunidade. A minha tia veio visitar o meu paizinho, que não está nada bem, que o senhor sabe disso, que ele chora o tempo todo. Pai, não é fácil o que está acontecendo com o meu paizinho. Ele perdeu a minha mãezinha, a sua esposa de 65 anos, e aí ele está cego, pai. Cego, vulnerável. Se não é assim os filhos, se não é a força do Senhor me dá para mim cuidar dele, o que seria dele? Quanto é triste a vida dele, pai. Mas tenha piedade dele. A minha tiazinha, tia Clarice, tia Dilina, sempre vem aqui ver ele. Do jeitinho que fazia para minha mãe, elas continuam para nós e para ele também. Principalmente porque ele chora, ele quer as pessoas ao redor dele. Perdoa, pai. Minha alma dói de ver a tristeza dele. Mas para mim não estava sendo fácil. Perdi minha mãe, a gente tanto ama, mãezinha querida. E agora eu vejo o sofrimento do meu paizinho. Ele é ainda 10 anos mais velho que a minha mãe. Ele está sofrendo muito. Ele não está nada bem de saúde, também entrego a vidinha dele em suas mãos. E eu peço força, força para suportar tudo isso que a gente está passando. E é eu e ele só. Eu agradeço, pai, porque o Senhor está dando força para mim. Já vai fazer quase 2 anos que eu me dedico a eles. E eu sou muito grata a isso. E eu nunca vou desistir, porque eu sei que o Senhor está no comando, dando força. Fiquei muito feliz, paizinho, mas muito feliz mesmo, porque a minha tia, que eu tenho tanta preocupação com ela, ela é a única tia do lado da minha mãezinha que não está batizada. E eu falei para ela, tia, a senhora não vai batizar? Ela conhece a verdade, ela sabe tudo. Jesus está voltando, tia. Como que a senhora vai ver a sua irmã querida, que você tanto ama? E daí, desceram lágrimas dos seus olhos e eu fiz o convite.
E ela aceitou, paizinho. Por favor, dá força para ela concluir essa decisão que ela fez na alma e no coração dela, de ser batizada, Amém. Glória a passar Deus. assim. E eu fiquei muito, muito feliz, porque o seu espírito ajudou eu a falar com ela e ela aceitou. Já vem Amém. orando por isso. Pai, o nosso projeto hoje vai ser o dia das pessoas que nós estamos orando, levar elas para a igreja. Coisa mais difícil, pai, é você fazer o convite, falar é fácil. Agora, a gente sabe que o inimigo, ele atrapalha os convites da gente. Sempre arruma um pretexto para as pessoas não ir. Mas, por favor, pai, eu imploro. Os convites que foi levantado, que eu intercedi, não só o meu, pai, mas de todos, de toda a congregação inteira. Por favor, sensibiliza a alma das pessoas hoje que receberam os convites, para que eles vão até a igreja para hoje receber a mensagem especial que tem para eles. Vai ser uma recepção assim muito aconchegante, cheio de coisas diferentes para que eles possam assim ouvir, aprender, vivenciar, sentir a sua presença do seu Santo Espírito, Pai. Mas não ser só emocionado, mas ser assim penetrado na alma e assim do jeitinho que a gente sente a necessidade de te buscar e de te amar cada dia, que eles também possam sentir, Pai. Também, Pai, continuo implorando pela vida do Gustavo. Ele saiu da UTI, mas ele foi para o quarto. E a febre continuou, pai. Está continuando. Por favor, tenha piedade dele. É um rapaz tão novo. E tenha piedade também do seu paizinho, da sua mãezinha, pai. Por favor. Ele, ele quer o pai e a mãe nos caminhos do Senhor, que eles estão afastados. Tenha piedade, pai. Ajuda esse menino. Se for da sua santa vontade, é óbvio que a gente não sabe nada. Mas ele, pai, estava por um fio e o Senhor restabeleceu ele. Mas imploro que o Senhor continue restabelecendo ele, pai. Tem tantas outras pessoas que eu sei que estão assim doentes, pai. E uma das doenças que está sendo triste, pai, é a doença com relação à depressão, que as pessoas estão assim muito triste mesmo. Pai, por favor, esteja com as pessoas enlutadas, que, que perderam seus entes queridos de formas tão trágicas, Pai, que a gente sabe muito bem a dor que é perder alguém que a gente ama. Imagina as pessoas lá do Iraque que perderam assim, não só as pessoas, mas perderam tudo, o abrigo, o lar que eles tinham. Pai, não dá nem para imaginar, porque a gente não está lá. Mas quando a gente vê na televisão, isso dói a mente da gente, o coração da gente. Faz a gente até ficar doente. Mas tenha piedade, Pai, por favor. Eu intercedo por esse povo. Aqui no Sul também, Pai. Que nós não podemos brincar, temos que acatar a verdade e saber que sem ti nada somos. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse dia, por esse amanhecer que a gente está tendo essa chance, Pai. Por favor, continua conosco. Tem muitas mais coisas para mim pedir e interceder, mas, Pai, o Senhor sabe o que está no coração e o que não foi dito. Até a nossa irmãzinha que está aí, que não quis expressar, mas o coração dela está lotado É de verdade. pedidos e ajuda, Pai, ela. E meu Verdade. filho também, Pai. Meu filho que é seu servo, dê força para ele, Pai. Força, 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 força. Porque os líderes do Senhor, que são os pastores, eu já sei que eles vão sofrer muito.
já sofrem, mas vão sofrer muito mais. Eu peço força do seu Santo Espírito para eles suportarem o que eles vão ter que sofrer. Perdoa as nossas falhas, Pai. Continua conosco. E obrigada. Obrigada por essa oportunidade. E não deixa a gente perder a fé. Nunca, nunca, nunca. Eu agradeço tudo isso, Paizinho. E continua conosco. Por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Continuando aqui, querido, esse momento de intercessão, né? Eu quero colocar algumas pessoas aqui nas tuas mãos, mais uma vez. Uma delas é a Stephanie, minha esposa, está dando um suporte para essa jovem. Tudo começou ali com um salão de beleza, onde, ao cuidar do seu corpo ali, da sua aparência, a esposa foi lá e fez amizade com ela. Ela é uma jovem que está procurando uma vida relativamente confortável aqui nesse mundo, e ela tem sido bastante amiga da minha esposa tem ajudado ela, e ainda elas não conseguiram ver um dia para começar o estudo, porque sempre alguma coisa dá errado, como a mãe tinha dito, inclusive, né? Parece que o inimigo, ele consegue colocar uma situação, uma pessoa, um trabalho, e isso acaba atrapalhando. Mas ela não desistiu, ela quer, porém, é que ainda não se encaixou perfeitamente, ainda essa ocasião. Isso é apenas um detalhe, porque o evangelho, o evangelismo, o pregar a palavra de Deus, começa com atitudes, né? Uma carona, uma atenção, uma intercessão pela pessoa. Isso tudo vai fortalecendo e fazendo a pessoa se sentir amada e querida, e conforme as mensagens elas serão assimiladas futuramente, será muito mais fácil para a pessoa, porque ela vê que, de fato, ali do outro lado tem uma pessoa amiga que quer o bem dela. Então, intercedemos por ela, pedimos que o teu Espírito esteja nos mostrando, assim, quais são os caminhos que nós devemos seguir, como fazer, de que maneira fazer. Queremos interceder também pela família do irmão Xande, né? O Xande e a Beatriz, esse jovem casal. Peço que, quando chegarmos ali, o estudo a respeito da importância do casamento, que eles tomem essa decisão de firmarem ali o seu casamento, pois já estão juntos há um tempo. E as pessoas lá fora não têm muito essa visão bíblica, né? Da compreensão dos relacionamentos da maneira correta. E ainda nós não vamos falar sobre isso, porque tudo tem seu tempo para ser falado, mas já quero orar sobre essa questão. É um casal muito querido, eles estão interessados, já tivemos ali alguns encontros, e é um casal que o Senhor colocou no nosso caminho, desde que nós estivemos orando para o Senhor colocar alguém que estivesse interessado em estudar a Tua Palavra. Temos os nossos vizinhos que estivemos orando aí durante essa semana, os 10 dias, o seu Manuel, a dona Lúcia, o seu filho, o Lucas, que mora embaixo da gente. Queremos interceder por ele, também pelo vizinho da direita, o seu Pedro, sua esposa, e seu filho, o neto, o João, ele quer colocar na escola adventista. Tem também a dona Quitéria, aqui do nosso lado esquerdo, e os outros vizinhos ainda, que eu não descobri o nome. Mas queremos ser uma influência boa aqui neste local. Queremos que, se talvez venhamos mais para frente ou brevemente, sermos transferidos de um local para o outro, como é natural, ao servir a tua causa, que as pessoas sintam falta daquele casal que era gente boa, era querido, ao qual eles viam Jesus em nós. Amém. Que a glória e a honra seja para Jesus, né? Eu tenho um problema muito grande, eu sou muito espatifeiro, desde moleque eu sou assim, eu tenho que melhorar isso. Minha esposa fala para eu tenho que melhorar isso. Eu acordo, às vezes acordo todo mundo, faço barulho, e eu não quero ser um incômodo, um empecilho para os meus vizinhos, no sentido de, poxa, foi tarde, ainda bem que foi, porque daí não faz mais barulho, eu consigo dormir, né? Não quero ser assim. Ajuda a melhorar nisso. Eu tenho que me importar na realidade das pessoas, porque nem todos são como a gente que dorme fácil, né?
que é só encostar a cabeça no travesseiro e pronto, acabou, já era. Não, tem pessoas que têm dificuldade, têm insônia, as pessoas muitas vezes têm suas sensibilidades, né? E a gente tem que ser sensível também às necessidades do próximo, nesse sentido. Então, peço, Senhor, que me ajude para a honra e glória do seu nome. Nós vamos começar agora, Senhor, dia 8 de março, em toda a Associação Catarinense, o estudo do livro O Grande Conflito. O livro O Grande Conflito, depois da Bíblia, é o livro que mais Satanás persegue para as pessoas não estudarem, não se aprofundarem. A senhora Ellen G. White, a nossa irmã na fé, falecida, a profeta do Senhor, ao escrever esse livro, sofreu muito. E ela passou maus bocados para conseguir escrever esse livro, mas o Senhor permitiu que ela escrevesse. E hoje as verdades estão aí. Muitos já estudaram esse livro e tomaram uma decisão ao lado de Cristo, tomando decisões ao batismo, se convertendo à igreja no 27º dia. Alguns ainda não tomaram porque estão esperando o momento certo, como padres e pessoas de outras denominações. Mas queremos interceder por cada pessoa que vai receber esse livro em suas mãos, por cada amigo interessado da igreja, irmãos da igreja também, que forem estudar esse livro, pelos pregadores que estarão pregando aí nas igrejas. Essa é uma iniciativa aqui da nossa região, não sei se haverá em outros lugares, mas independente, que a mensagem que for trazida através da palavra de Deus e do testemunho de Jesus venha reavivar, venha causar uma reforma em nossos corações, que é o que a gente mais precisa nos últimos dias que estamos vivendo. Eu quero interceder mais uma vez pelos casamentos, não só no nosso distrito, mas em toda a face da terra aí, onde pessoas estão passando por dificuldades. Como Satanás, sim, tem destruído os casamentos. Nosso distrito aqui, temos 2 famílias que estão passando por dificuldades. Eu quero interceder por elas, não vou citar nomes aqui por questões de ética. Isso são 2 que estão numa situação muito difícil. Fora as outras que com certeza também estão e a gente às vezes nem sabe, ou está sabendo, mas são situações assim menos piores, mas que podem se tornar ruins. Menos piores no seguinte sentido. Por exemplo, não estão fazendo culto familiar. Mais de 95% das visitas que eu faço, os irmãos não fazem culto familiar. Não entendem a importância de buscar o Senhor. E queremos que essas famílias não sejam reféns da estatística de pessoas que se divorciam, que não estão buscando o Senhor, que estão te desonrando, como diz ali o testemunho de Jesus, por não colocarem em pauta o culto familiar. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a pôr isso em prática, porque é um dos maiores privilégios que nós cristãos temos, permitir a sua presença em nosso meio através do culto familiar. Quanto a essas famílias que eu citei e também de outros colegas que estão passando por dificuldades em questões de relacionamento, traição, etc., quero interceder, Pai, pedindo que o Senhor restaure, pedindo para que o Senhor ajude a pessoa que cometeu os erros a se converter, a se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender e colocar sua vida nas mãos de Jesus, que eu tenho certeza que certamente o Senhor fará maravilhas. Esses dias atrás aí, em outros momentos do Encontro 7, havia irmãos que oraram, né? O irmão Luiz, por exemplo, orando por casais ali que ele está atendendo, os pais da jovem Lavínia, a irmã Rose, André, o irmão Edilando intercedeu pelo Rodrigo, foi pelo menos esse nome que eu entendi, o Gero ali pela Neves, pela Melisa, pela Patrícia, pela Dayaninha, né? Esses nomes. Eu quero interceder também pela nossa priminha, a Mel, que está no útero da minha prima Patrícia, que está se desenvolvendo, mas que está num risco alto por conta de não estar recebendo os nutrientes necessários intrauterino. Então, o Senhor possua essa criança e, se for da sua vontade, que ela se desenvolva e nasça normal, sem problemas nenhum, né? Intercedo também pelo Alexandre, pelo Vanderlei, que é o seu alemão, e a Leonilde, lá de Coimbra de Fora, pelo Fernando e a Luciene, que são também interessados aí do Senhor, pelo Saul e a Dona Maria Salete, que tomaram a decisão de se batizar há um tempo, e estamos ajudando eles na papelada do casamento, pelo Cleiton e a Mari já tomou a decisão
ao entregar a Cristo ali, os interessados do irmão Gero, filhos espirituais do Gero, e o batismo agora vai ser marcado em breve, em nome de Jesus. Pelo jovem Arthur, né, que também tomou uma decisão, que está se preparando para esse momento tão importante. Pelo seu Paulo, que é o esposo da filha ali em Fazenda de São Paulo. Também pelo irmão Lorci, né, que fez uma operação recente ali na nossa igreja, no irmão de Nova Brasília. E também o irmão Cláudio, que é o esposo da irmã Mari, para que ele consiga vencer o vício do cigarro e também tome essa decisão junto com a sua esposa. Intercedo aqui também pela minha mãe, que tem passado esses momentos difíceis, como uma viúva, sabe muito bem o que é passar sem o seu esposo, ela ama muito ele e tem uma grande esperança e alegria de querer se reencontrar com ele. Inclusive, hoje até sonhei com ele de novo, né? Um sonho direto. Se o senhor quiser, ó Pai, permita minha mãe sonhar com meu pai, se isso fizer bem para ela, se isso for positivo, para que ela talvez mate um pouco a saudade que ela tem. E intercedo também por ela, para que ela continue tendo forças para continuar honrando o quinto mandamento da sua palavra. E também intercedo pela irmã Rúbia, que está aqui entre nós também. Ela é um milagre, né? Quem conhece a sua história sabe muito bem de que ela é uma mulher muito dedicada nas coisas de Deus. Temos muito orgulho dela. Que o teu Espírito continue abençoando para que ela seja e continue sendo uma líder aqui no nosso distrito, na área da ASA e outras coisas que ela faz também ali envolvida no Clube de Aventureiros. Sei com a sua filhinha, que é uma graça. E, acima de tudo, converta o seu esposo. O senhor já tem poucos, né? Ele já, inspirado pelo amor, pela sua esposa, ele tem percebido de que o Evangelho é maravilhoso. Ele só ainda não teve essa força, mas logo, em nome de Jesus, intercedemos para que essa grande decisão, essa linda decisão da parte dele venha ocorrer. É um homem muito querido, um homem dedicado, um homem trabalhador, é um bom homem para a sua esposa e para a sua filhinha, mas que precisa de Jesus como nós também. Porque se ele não tomar essa decisão, infelizmente, não terá vida eterna. Mas entendemos de que ele já tem, aos poucos, assimilado isso. E é uma questão de tempo. E nós louvamos o Senhor por já ter feito um lindo trabalho no coração dele. Senhor, aqui encerramos, então, esse encontro 7, com esses momentos de intercessão, pedindo que, por favor, o Senhor encaminhe a nossa vida para o próximo encontro que vamos ter no dia 12. Se tudo der certo, teremos ali o estudo do capítulo número 2, que eu tinha esquecido, o capítulo número 2 a gente acabou não estudando, e provavelmente vai ser o irmão Irã que está lá para nós. Do mais, agradecemos por tudo, e peço também sobre a entrevista de hoje, que nós teremos lá no CATRE, com o pastor Jefferson Fortes, o outro nosso líder ministerial, para a ordenação. Peço uma vez também sobre o pastor Leandro, né? Não conheço esse nosso colega, mas vamos conhecer lá. Abençoe ele também na entrevista. E que a ordenação seja para a honra e para a sua glória, para avançarmos mais ainda o trabalho para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meninas. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Vamos tirar uma foto? E aí a gente já encerra o momento. Sorri aí, nos 3, hein? 1, 2, 3. Um grande abraço para vocês, para os amigos que estão aqui no YouTube. Tchau. Tchau. Ô mãe, se você puder, fica aí, quero falar contigo.